Quando meu marido me beijou na testa e disse que voltaria em uma semana, eu sorri como uma esposa apaixonada faz. Mas quando encontrei a passagem de avião escondida na gaveta dele, havia apenas um nome impresso. E não era o meu, era o da minha irmã. Antes de continuar, inscreva-se no canal e comente de onde você está assistindo. Adoramos saber até onde nossas histórias chegam. E acredite, você vai querer acompanhar cada segundo do que aconteceu depois. Meu nome é Lúcia. Tenho 52 anos, cabelos que começam a embranquecer nas têmporas e rugas ao redor dos olhos que contam histórias de risos e lágrimas. Por 30 anos, acreditei conhecer cada detalhe da minha vida. Acreditei que meu casamento era sólido como rocha. Acreditei que minha irmã era minha melhor amiga, como eu estava enganada. Moro, ou morava, em uma casa aconchegante no interior de Minas Gerais, com jardim cheio de hortênsias que eu mesma plantei. Cada flor daquele jardim carregava uma memória. A roseira vermelha que plantei quando meu filho nasceu, as margaridas que trouxe quando minha mãe faleceu, os lírios brancos que Marco, meu marido, me deu em nosso 20º aniversário de casamento. Marco. Ah, Marco. Ele era tudo para mim. Alto, de ombros largos, com aquele sorriso torto que me conquistou desde o primeiro dia. Conheci Marco quando eu tinha apenas 22 anos, recém-formada em pedagogia, cheia de sonhos e ingenuidade. Ele era engenheiro, 6 anos mais velho, com uma segurança que me fazia sentir protegida. Casamos após 2 anos de namoro. A cerimônia foi simples, na igrejinha do bairro, mas para mim foi o dia mais feliz da minha vida. Minha irmã Beatriz foi minha madrinha. Ela segurou meu buquê enquanto eu trocava as alianças com lágrimas nos olhos. Lágrimas que eu pensei serem de alegria. Beatriz é 3 anos mais nova que eu. Sempre foi a bonita da família, a extrovertida, a que chamava a atenção onde quer que fosse. Cabelos longos e ondulados, olhos verdes que brilhavam quando ela ria. Eu era o oposto, reservada, mais simples, feliz em ficar nos bastidores enquanto ela brilhava. Nunca tive ciúmes dela, pelo contrário, eu a admirava. Quando nossos pais morreram, primeiro papai de um infarto súbito, 3 anos depois mamãe de câncer, Beatriz e eu nos tornamos ainda mais próximas. Éramos tudo uma para a outra. Ou assim eu pensava. Tudo começou numa terça-feira comum de abril. O céu estava nublado, ameaçando chuva, e eu preparava o café da manhã enquanto Marco lia o jornal na mesa da cozinha. Esse era nosso ritual matinal há décadas. O cheiro de pão fresco, o som da chaleira apitando, Marco comentando sobre política ou futebol. Amor, ele disse, sem levantar os olhos do jornal. Preciso fazer uma viagem a trabalho na próxima semana. Meu coração apertou levemente, como sempre acontecia quando ele viajava. Mas forcei um sorriso. Para onde dessa vez? Rio de Janeiro. Vou precisar fazer umas reuniões com fornecedores. Deve durar uns 5, 6 dias no máximo. Coloquei a xícara de café na frente dele, beijei o topo da sua cabeça. Vou sentir sua falta. Ele pegou minha mão e a apertou gentilmente. Também vou sentir a sua, meu amor. Mas é rápido. Quando voltar, vamos jantar naquele restaurante italiano que você adora. Promessa. Nos dias seguintes, percebi Marco mais distante. Não era nada óbvio. Ele ainda me abraçava antes de dormir. Ainda me perguntava como tinha sido meu dia. Mas havia algo diferente. Ele checava o celular com mais frequência. Sorria para a tela às vezes. Quando eu perguntava quem era, ele respondia casualmente. Ah, é do trabalho? Ou besteira no grupo da família. Tentei ignorar aquela pontada de desconforto no peito. Afinal, éramos casados há 30 anos. Tínhamos construído uma vida juntos. Criamos nosso filho, Rafael, que agora morava em São Paulo, trabalhando como advogado. Superamos crises financeiras, doenças, perdas. Marco jamais me daria motivos para desconfiar. Ou assim eu tentava me convencer. Na sexta-feira, antes da viagem, Beatriz apareceu em casa para tomar café. Ela fazia isso com frequência. Morava a apenas 10 minutos de distância, em um apartamento que dividia com uma amiga. Beatriz nunca casou. Teve alguns relacionamentos ao longo dos anos, mas nenhum durou.
Não encontrei minha cara metade ainda, ela costumava dizer, com um sorriso travesso. Sentamos no jardim, sob a sombra da jabuticabeira, com nossas xícaras de chá de hortelã. Como vão as coisas? Perguntei. Ela deu de ombros, mexendo distraidamente no açúcar. Do jeito que sempre foram. Trabalho, casa, rotina. Às vezes penso em viajar, sabe? Conhecer lugares novos. Você deveria. A vida é curta demais para ficarmos sempre na mesma. Ela me olhou de um jeito estranho. Seus olhos verdes pareciam carregar um peso que eu não conseguia decifrar. Talvez eu faça isso em breve. Marco passou pelo jardim naquele momento, acenando para Beatriz. Oi, cunhadinha, tudo bem? Oi, Marco, tudo ótimo! Eles trocaram olhares por uma fração de segundo. Foi tão rápido que quase perdi, mas algo naquele olhar me incomodou. Havia uma cumplicidade ali, uma familiaridade que ia além do normal. Sacudi a cabeça. Estava sendo paranoica. O dia da viagem chegou. Marco acordou cedo, antes mesmo do despertador tocar. Eu o ajudei a fazer a mala, dobrando suas camisas com cuidado, colocando suas meias favoritas. Não esqueça de me ligar quando chegar, pedi, segurando o rosto dele entre minhas mãos. Claro que vou ligar. Ele me beijou suavemente nos lábios. Te amo, Lu. Também te amo. Despedi-me dele na porta, acenando enquanto o carro desaparecia na curva da rua. A casa ficou silenciosa de uma forma opressiva. Até o canto dos pássaros parecia distante. Voltei para o quarto para arrumar a cama. Foi quando vi. A gaveta da mesinha de cabeceira dele estava entreaberta. Marco era meticuloso com suas coisas. Sempre fechava tudo direitinho. Aquela gaveta entreaberta era incomum. Algo me puxou para abri-la completamente. Dentro, encontrei os itens usuais. Óculos de leitura, um livro pela metade, aspirinas, canetas. Mas havia um envelope branco, meio amassado, enfiado no canto. Minha mão tremeu ao pegá-lo. Dentro do envelope, uma passagem de avião impressa. Voo para o Rio de Janeiro, saindo naquela manhã às 9 horas. Mas quando meus olhos desceram para a linha do nome do passageiro, meu coração simplesmente parou. Beatriz Helena Rodrigues. Li e reli aquele nome 5, 10, 15 vezes. Como se repetir a leitura pudesse mudar o que estava escrito ali. Minhas pernas fraquejaram. Sentei na cama, ainda segurando a passagem, sentindo o mundo desabar ao meu redor. Não podia ser verdade. Tinha que haver uma explicação. Talvez fosse uma coincidência. Talvez Beatriz também estivesse viajando ao Rio por outros motivos e Marco tivesse pegado a passagem dela por engano. Mas no fundo, no lugar mais profundo e honesto do meu coração, eu sabia. Peguei o celular com dedos trêmulos e liguei para Marco. Chamou e caiu na caixa postal. Liguei novamente. Mesma coisa. Então tentei Beatriz. O telefone dela nem sequer chamou. Direto para a caixa postal. Como se estivesse desligado. Ou no modo avião. A realidade me atingiu como um soco no estômago. Meu marido e minha irmã, juntos, viajando para o Rio, enquanto eu ficava aqui em casa, como uma idiota que nem desconfiava de nada. As lágrimas vieram violentas, incontroláveis. Chorei ali, sentada na cama que dividi com aquele homem por 3 décadas, segurando a prova da sua traição. Chorei pela ingenuidade, pela confiança cega, pelos anos que dei a alguém que não merecia. Mas depois das lágrimas veio a raiva. Ela queimou no meu peito como fogo. Uma raiva que eu nunca tinha sentido antes. Uma raiva de quem foi feita de tola pelas 2 pessoas que mais amava no mundo. Não sei quanto tempo fiquei ali paralisada. Poderiam ter sido minutos ou horas. Mas em algum momento uma clareza fria tomou conta de mim. Eu precisava saber a verdade. Toda ela. Comecei pelo celular de Marco. Ele tinha deixado o aparelho antigo em casa. Um que usava antes de trocar por um modelo mais novo. Eu sabia a senha. Era a data do nosso casamento. Liguei o aparelho e esperei carregar. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo nos ouvidos. Fui direto para as mensagens e lá estavam, centenas delas. Conversas entre Marco e Beatriz
que remontavam a mais de um ano. Comecei a ler e cada palavra era como uma facada. Marco, não aguento mais fingir, Bia. Quando estou com ela, só penso em você. Beatriz, eu também, meu amor. Mas precisamos ter paciência. Logo estaremos juntos de verdade. Marco, aquela viagem ao Rio vai ser perfeita. Só nós dois, sem ter que esconder. Beatriz, mal posso esperar. Te amo. Marco, também te amo. Mais do que imaginei ser possível amar alguém novamente. Novamente. Essa palavra me cortou mais profundo que todas as outras. Como se o que tínhamos sido não importasse. Como se 30 anos pudessem ser apagados assim, simplesmente porque ele encontrou algo novo com minha própria irmã. Continuei lendo, torturando-me com cada detalhe. As mensagens eram íntimas, românticas, cheias de planos futuros. Eles falavam sobre viajar juntos para a Europa, sobre morar juntos, sobre recomeçar. E então encontrei algo que me fez congelar. Beatriz, o que você vai fazer sobre Lúcia? Marco, vou pedir o divórcio quando voltarmos. Não posso continuar mentindo para ela. Beatriz, ela vai sofrer muito. Marco, eu sei, mas é inevitável. Não amo mais ela, Bia. Amo você. Beatriz, às vezes me sinto mal por ela. É minha irmã, afinal. Marco, você tem um coração bom demais. Lúcia vai superar. Ela é forte. Joguei o celular longe como se ele queimasse. Forte. Ele achava que eu era forte. Que eu simplesmente superaria ter meu casamento destruído e perder minha irmã para o mesmo homem. Levantei-me da cama e fui até o banheiro. Olhei-me no espelho. Meu rosto estava inchado de tanto chorar. Meus olhos vermelhos. Parecia ter envelhecido 10 anos em uma manhã. Mas por baixo da dor, algo mais estava crescendo. Determinação. Se eles achavam que eu simplesmente aceitaria isso, estavam muito enganados. Passei o restante do dia em uma névoa. Não consegui comer. Mal consegui me mover. Fiquei sentada na sala, olhando para as fotos na parede. Nossa família sorrindo, fingindo ser feliz. Quando a noite caiu, liguei para meu filho, Rafael. Oi, mãe, tudo bem? A voz dele, tão familiar e reconfortante, quase me fez desmoronar novamente. Mas me segurei. Filho, preciso conversar com você sobre uma coisa séria. O tom da minha voz deve ter o alarmado, porque ele ficou imediatamente preocupado. O que aconteceu? Você está bem? É a saúde? Não é a saúde. É sobre seu pai. Contei tudo, cada detalhe. A passagem, as mensagens, a traição. Rafael ficou em silêncio do outro lado da linha e eu podia imaginar o choque no rosto dele. Mãe, ele disse finalmente, com a voz rouca de emoção. Eu não sei o que dizer. Estou em choque. Eu também estou, filho. Vou aí. Vou pegar o primeiro ônibus amanhã de manhã. Não precisa, Rafael. Mãe! Ele interrompeu firmemente. Você não vai passar por isso sozinha. Estou indo. Desliguei o telefone sentindo um misto de alívio e vergonha. Alívio por ter meu filho ao meu lado. Vergonha por precisar dele nesse momento. Por ter que expor a falência do meu casamento. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei deitada na cama vazia, olhando para o teto, lembrando de cada momento dos últimos 30 anos, tentando encontrar pistas que eu tivesse perdido, sinais de que isso estava acontecendo, e quanto mais eu pensava, mais sinais via. Às vezes que Marco ficava trabalhando até tarde, as viagens de Beatriz que coincidiam com as dele, o jeito como eles interagiam nas reuniões de família, sempre tão casuais, tão naturais, como se não houvesse nada errado. Eles eram bons atores. Eu tinha que admitir isso. Mas todo ator eventualmente tira a máscara. Rafael chegou no sábado de manhã. Ver meu filho na porta foi como receber um bálsamo na alma. Ele me abraçou forte e eu chorei nos braços dele como não chorava desde que era criança. Calma, mãe. Vai ficar tudo bem, ele sussurrava, acariciando meus cabelos. Mas como poderia ficar tudo bem? Minha vida inteira tinha sido uma mentira. Passamos o dia conversando. Rafael estava visivelmente abalado também. Marco era o pai dele, afinal.
O homem que ele admirava, que o ensinou a andar de bicicleta, que foi a todas as suas apresentações escolares. Eu não consigo acreditar que ele faria isso com você, Rafael dizia, balançando a cabeça. Com a gente. Pois é, mas fez. E a tia Beatriz? Como ela pode? Sua voz estava carregada de decepção. Ela sempre foi tão próxima de nós. Justamente por isso dói tanto, filho. Não foi só uma traição, foram duas. Rafael ficou em silêncio por um momento e então perguntou: O que você vai fazer, mãe? Eu respirei fundo. Vou me preparar. Quando eles voltarem, vou confrontá-los e vou exigir respostas. Eu vou estar aqui com você. Nos dias seguintes, comecei a me organizar. Tirei cópias de todas as mensagens. Documentei tudo. Se Marco queria divórcio, eu não iria facilitar as coisas para ele. Mas algo estranho aconteceu. Na quarta-feira, recebi uma ligação de um número desconhecido. Hesitei antes de atender. Alô? Lúcia? A voz era feminina, nervosa, desconhecida. Sim, quem fala? Meu nome é Carla. Eu sei que você não me conhece, mas preciso falar com você sobre uma coisa muito importante. É sobre seu marido. E sobre Beatriz. Meu coração disparou. Sobre o que exatamente? A mulher hesitou e então soltou tudo de uma vez. Eu trabalhava no mesmo escritório que Beatriz. Fui demitida há 3 meses, mas antes de sair, descobri algumas coisas. Beatriz estava usando o dinheiro da empresa para financiar viagens. E não eram viagens de negócios. Quando investiguei mais, descobri que ela estava se encontrando com um homem casado. Não sabia quem era, até ver uma foto dos dois juntos na gaveta dela. E reconheci o homem. Era você, em segundo plano. Percebi que o homem casado era seu marido. Fiquei em silêncio, processando. Por que está me contando isso agora? Por quê? Carla disse suavemente. Eu também fui traída uma vez. E ninguém me contou a verdade até que fosse tarde demais. Achei que você merecia saber que isso está acontecendo há muito mais tempo do que imagina. E que há mais envolvido do que só um caso. O que você quer dizer? Beatriz estava desviando dinheiro, Lúcia. E não era só dela. Ela tinha acesso à conta conjunta que vocês tinham com seu marido. Estava transferindo valores significativos para uma conta offshore. Meu sangue gelou. Como você sabe disso? Porque eu era a assistente financeira. Vi os registros antes de ser demitida. Tenho cópias. Posso enviar para você se quiser. Por favor, envie. Desliguei o telefone com as mãos tremendo. Não era apenas uma traição emocional. Eles estavam me roubando também. As provas que Carla me enviou eram devastadoras. Nos últimos 18 meses, mais de R$200 mil tinham sido transferidos da nossa conta conjunta para uma conta nas Ilhas Cayman, em nome de Beatriz. R$200 mil que Marco e eu economizamos juntos. Dinheiro que era para nossa aposentadoria, para os nossos sonhos. E eles estavam usando para financiar o romance deles. Mostrei tudo para Rafael. Ele ficou lívido. Mãe, isso é crime. Você precisa ir à polícia. Vou. Mas primeiro quero confrontá-los. Quero olhar nos olhos deles e ver se tem coragem de admitir. Rafael não gostou da ideia, mas me apoiou. Sempre foi um filho maravilhoso. Marco voltaria no domingo. Eu tinha planejado cada detalhe do confronto. Preparei-me mentalmente, emocionalmente. Ensaiei o que diria, como manteria minha compostura. No sábado à noite, recebi uma mensagem de Marco. Chego amanhã às 14h, temos que conversar, é importante. Eu sabia o que ele queria conversar. Ele ia pedir o divórcio. Finalmente teria coragem de fazer isso pessoalmente. Respondi apenas: sim, temos muita coisa para conversar. Mal dormi naquela noite. Minha mente não parava. 1000 cenários diferentes passavam pela minha cabeça. Como seria vê-lo novamente? O que ele diria? Como eu reagiria? Domingo chegou com um céu azul impecável. Uma ironia cruel. O dia mais bonito da semana para o pior momento da minha vida. Rafael estava comigo. Sentamos na sala esperando. As horas pareciam arrastar-se como eternidades. Às 14h15, ouvi o carro estacionar. Meu coração disparou. Rafael apertou minha mão. Você consegue, mãe? Eu estou aqui.
A porta se abriu. Marco entrou puxando sua mala. Ele parecia bronzeado, descansado, feliz. Até ver nossos rostos. Lúcia, Rafael, o que está acontecendo? Levantei-me lentamente, segurando o envelope com todas as provas. Senta, Marco. Nós realmente precisamos conversar. Ele olhou de mim para Rafael, confuso e visivelmente nervoso. Filho, eu não sabia que você estaria aqui. Pois é, Rafael respondeu friamente. Muitas surpresas hoje? Marco sentou-se na poltrona, ainda segurando a alça da mala. Seus olhos não saíam do envelope nas minhas mãos. Marco, comecei surpresa com a firmeza da minha própria voz. Vou te fazer uma pergunta, e quero que seja honesto comigo. Pela primeira vez em muito tempo, seja honesto. Ele engoliu seco. Onde você esteve essa semana? Você sabe, no Rio. Trabalho. Joguei a passagem de Beatriz na mesa de centro entre nós. Tenta de novo. O rosto dele empalideceu. Seus olhos fixaram-se no papel como se fosse uma cobra prestes a atacá-lo. Lúcia, eu posso explicar? Pode? Então explica. Explica como a passagem da minha irmã estava na sua gaveta. Explica as mensagens que encontrei no seu celular antigo. Explica como você disse que a amava mais do que jamais amou alguém. Novamente, cada palavra saía da minha boca como uma bala. Marco encolheu-se na poltrona. Pai, Rafael interveio com a voz tremendo de raiva contida. Você pelo menos tem ideia do que fez com ela? Com a gente? Rafael, filho, eu... Não me chama de filho agora! Rafael gritou, levantando-se. Você destruiu essa família. Chega! Minha voz cortou o ar. Ambos ficaram em silêncio. Respirei fundo e continuei, mais calma. Marco, eu não quero gritos, não quero drama. Quero apenas a verdade. Você me deve pelo menos isso. Marco abaixou a cabeça. Quando falou, sua voz era quase um sussurro. Começou há 1 ano e meio, depois daquele jantar na casa da Beatriz. Você foi embora mais cedo porque tinha que acordar cedo no dia seguinte. Eu fiquei para ajudá-la a limpar. Nós conversamos, bebemos vinho e aconteceu. Vocês dormiram juntos na primeira noite? Ele assentiu, incapaz de me olhar nos olhos. E depois? Depois não conseguimos parar. Tentamos, juro que tentamos. Mas era como se algo tivesse acordado em mim. Algo que estava adormecido há anos. E eu? Minha voz falhou pela primeira vez. O que eu era enquanto você despertava? Você sempre foi... Lu, eu te respeitava. Te respeito. Mas não sentia mais aquela paixão. Aquele fogo. Com Beatriz era diferente. Era novo. Completei amargurada. Era proibido. Era excitante. Não era só isso. Então o que era, Marco? O que minha irmã tinha que eu não tinha? Ele finalmente me encarou. E o que vi nos olhos dele foi pior do que raiva ou desprezo. Era pena. Ela me fazia sentir jovem novamente. Me fazia sentir vivo. A dor daquelas palavras foi física. Como se ele tivesse enfiado uma faca no meu peito e girado. E quanto a mim te fazer sentir casado? Comprometido? Fiel? Marco não respondeu. Joguei os extratos bancários na mesa. Já que estamos sendo honestos, explica isso também. Ele pegou os papéis com mãos trêmulas. Seus olhos se arregalaram. Lúcia, eu não sabia. Não sabia que sua amante estava roubando nosso dinheiro? 200 mil reais, Marco. Nossa aposentadoria, nosso futuro, ela pegou tudo. Eu não autorizei isso. Beatriz nunca me disse. Claro que não disse. Explodi. Vocês dois estavam tão ocupados fodendo nas minhas costas que esqueceram que ações têm consequências. O palavrão soou estranho na minha boca. Eu nunca falava assim, mas nada daquele momento era normal. Marco estava em choque, lendo e relendo os extratos. Eu vou devolver o dinheiro, juro. Vou fazer ela devolver. Não é sobre o dinheiro, Marco. Minha voz estava cansada agora. É sobre confiança. É sobre respeito. É sobre 30 anos da minha vida que dei a um homem que não merecia. Lúcia, não, deixa eu terminar. Sentei-me novamente de frente para ele. Eu te amei. Deus, como eu te amei.
construí toda a minha vida ao seu redor. Abri mão dos meus sonhos para apoiar os seus. Fui sua esposa, sua parceira, sua melhor amiga. E para você, eu não era suficiente. Nunca fui. Isso não é verdade, não é? Então por que, Marco? Por que Beatriz? Por que minha irmã? Por que não terminou comigo antes? Ele ficou em silêncio, porque não havia resposta boa para isso. Eu vou te dizer por quê, continuei. Porque você é covarde. Porque era mais fácil ter as duas. A esposa dedicada em casa e a amante excitante escondida. Você queria tudo, sem abrir mão de nada. Eu ia contar, ele murmurou. Quando voltasse dessa viagem, ia pedir o divórcio. Ah, sim. Como se isso tornasse tudo melhor. Rafael, que tinha ficado em silêncio até então, se aproximou. Pai, você precisa sair dessa casa. Marco olhou para o filho, surpreso. Rafael, não. Você ouviu. Junta suas coisas e sai. Agora. Mas essa é minha casa também? Não. Intervim calmamente. Na verdade, não é. A casa está no meu nome. Herança da minha mãe, lembra? Você nunca quis colocá-la no nome dos dois porque disse que era importante eu ter algo só meu. Vi a realização cruzar o rosto dele. Então sim, Marco, você vai sair, e vai sair agora. Marco subiu para o quarto, nosso quarto, e começou a fazer as malas. Ouviu abrindo gavetas, armários. Cada som era uma lembrança sendo embalada e levada embora. Rafael e eu ficamos na sala. Ele me abraçou. Você foi incrível, mãe. Não me sinto incrível, me sinto vazia. Vai passar. Com o tempo vai passar. 20 minutos depois, Marco desceu com 2 malas grandes. Ele parou na porta da sala. Lúcia, eu lamento. De verdade. Nunca quis te machucar. Olhei para ele, o homem que tinha sido meu marido, o pai do meu filho, o amor da minha vida. Mas machucou. E algumas coisas não têm conserto. Ele assentiu lentamente e se virou para Rafael. Filho, não fala comigo agora, pai. Só vai. Marco saiu pela porta. Ouvi o carro ligar, o som do motor se afastando. E então, silêncio. Um silêncio ensurdecedor que preenchia cada canto daquela casa. Rafael segurou minha mão. Vai ficar tudo bem, mãe. Eu prometo. Mas naquele momento eu não conseguia acreditar nele. A semana seguinte foi uma das mais difíceis da minha vida. Rafael ficou comigo por alguns dias, mas eventualmente teve que voltar para São Paulo. O trabalho não podia esperar indefinidamente. Você tem certeza que vai ficar bem? Ele perguntou na porta preocupado. Vou sobreviver, respondi forçando um sorriso. Não é a primeira coisa difícil que enfrento. Mas quando ele foi embora e fiquei sozinha naquela casa, a solidão foi avassaladora. Passava os dias numa rotina vazia. Acordava, tomava café, ficava olhando para o nada. As hortênsias no jardim estavam murchando. Eu não tinha energia para regá-las. Beatriz tentou me ligar várias vezes. Eu ignorava todas as chamadas. Não queria ouvir desculpas. Não queria ouvir justificativas. Algumas traições são imperdoáveis. Na quarta-feira, ela apareceu na minha porta. Abri e a encontrei ali, com o rosto inchado de chorar. Seus olhos verdes, antes tão vibrantes, pareciam apagados. Lúcia, por favor, preciso falar com você. Não há nada para falar. Por favor. Sua voz se quebrou. Por favor, me deixe explicar. Parte de mim queria bater a porta na cara dela. Mas outra parte, a parte que ainda lembrava da menina que cresceu comigo, que dividiu quartos e segredos e sonhos, abriu a porta. Ela entrou devagar, como se tivesse medo que eu mudasse de ideia. Sentamos na sala. Não ofereci café. Não ofereci nada. Fala, disse simplesmente. Beatriz respirou fundo, secando as lágrimas. Eu não sei por onde começar. Que tal começar por como você conseguiu dormir à noite sabendo o que estava fazendo comigo? Ela estremeceu. Eu me odiava. Todos os dias. Cada vez que via você, cada vez que você sorria para mim, eu morria por dentro. Mas não o suficiente para parar. Não, ela admitiu baixinho. Não o suficiente para parar. Porque eu o amava, Lúcia. Eu sei que é errado. Eu sei que não tenho direito, mas foi real. E o dinheiro?
Isso também foi amor? Ela ficou branca. Você sabe sobre isso? Sei de tudo, Beatriz. Os 200 mil reais que você desviou, a conta offshore, tudo. Lúcia, eu posso explicar? Então explica! Ela começou a chorar mais forte. Eu estava com medo. Medo que Marco voltasse para você. Medo de ficar sozinha. Pensei que se tivéssemos dinheiro, se pudéssemos começar uma vida nova em outro lugar, ele não teria motivos para voltar. Foi por desespero. Desespero? Desespero! Levantei-me, furiosa. Você roubou de mim. Você dormiu com meu marido. Você destruiu tudo o que eu construí. E tem a audácia de chamar isso de desespero? Eu sei que errei. Eu sei que não tenho desculpa. Mas você precisa entender. Eu não preciso entender nada. Minha voz ecoou pela casa. Você era minha irmã, Beatriz. Minha irmã. Era a pessoa em quem eu mais confiava no mundo depois dele. E vocês dois me traíram da pior forma possível. Beatriz soluçava agora com o rosto entre as mãos. Me perdoa, por favor. Eu perdi tudo. Marco me deixou. Ele descobriu sobre o dinheiro e disse que nunca confiaria em mim novamente. Estou sozinha. Perdi meu emprego. Perdi você. Perdi tudo. Parte de mim sentiu pena, mas era uma parte muito pequena. Você fez suas escolhas, Beatriz. Agora tem que viver com elas. Por favor, Lúcia. Você é tudo que tenho. Somos irmãs. Sangue do mesmo sangue. Não pode simplesmente me jogar fora. Olhei para ela. Realmente olhei. Vi a menina que brincava comigo no quintal. A adolescente que dividia maquiagem e roupas. A mulher que segurou minha mão no funeral da nossa mãe. Mas também vi a mulher que traiu minha confiança da forma mais cruel possível. Sai da minha casa, Beatriz. Lúcia, sai! Gritei, apontando para a porta. Sai e não volta nunca mais! Ela ficou me encarando por um longo momento, esperando talvez que eu mudasse de ideia, mas eu não mudei. Finalmente, ela se levantou e caminhou até a porta. Antes de sair, virou-se uma última vez. Eu sempre vou te amar, mesmo que você nunca me perdoe. E então ela foi embora. Sentei-me novamente na sala, sentindo o peso do silêncio. Tinha acabado de mandar embora a última pessoa da minha família. Meus pais estavam mortos. Meu marido me traiu. Minha irmã me apunhalou pelas costas. Estava completamente sozinha. As semanas seguintes foram as mais sombrias da minha vida. Mal saía de casa. Mal comia. O mundo parecia ter perdido todas as cores. Rafael ligava todos os dias. Mãe, você precisa reagir. Você precisa viver. Eu sei, filho. Estou tentando. Mas não estava tentando de verdade. Era mais fácil ficar na cama, olhando para o teto, relembrando onde tudo tinha dado errado. Uma noite, acordei às 3 da manhã e simplesmente não consegui voltar a dormir. Fui para a cozinha fazer chá. A casa estava mergulhada em escuridão, apenas iluminada pela lua cheia que entrava pelas janelas. Sentei-me à mesa onde tantas vezes tinha tomado café com Marco, onde tantas vezes tinha rido com Beatriz, onde tantas memórias tinham sido feitas, e chorei. Chorei como não chorava desde aquela primeira manhã. Chorei pela perda, pela traição, pela solidão. Mas em algum momento, entre as lágrimas, algo mudou. Uma raiva surgiu. Não a raiva explosiva do confronto. Era algo mais profundo, mais frio, mais determinado. Por que eu estava me destruindo por causa deles? Por que estava deixando que a traição deles definisse minha vida? Eles não mereciam esse poder sobre mim. Levantei-me da mesa com uma clareza que não sentia há semanas. Eu ia sobreviver. Não, mais do que isso. Eu ia prosperar. No dia seguinte, acordei com o nascer do sol. Pela primeira vez em semanas, abri todas as janelas da casa. Deixei o ar fresco entrar. Comecei pequeno. Reguei as hortênsias, limpei a casa, cozinhei uma refeição adequada. Cada ação era um ato de rebeldia contra a escuridão que tinha me consumido. Depois, tomei ações maiores. Entrei com o processo de divórcio. Contratei um advogado. Uma advogada, na verdade, uma mulher forte chamada Doutra Helena, que já tinha passado por traição semelhante.
Vamos garantir que você receba tudo o que merece, ela disse com um sorriso determinado. Também abriu um boletim de ocorrência sobre o desvio de dinheiro. A polícia começou a investigar Beatriz. Aparentemente, ela não tinha usado apenas nosso dinheiro. Tinha desviado fundos da empresa também. Dentro de um mês, ela foi presa. Quando recebi a notícia, não senti alegria. Não senti vingança. Senti apenas um vazio triste. Minha irmã, a pessoa que cresceu comigo, estava na cadeia por suas próprias escolhas. Marco tentou me ligar algumas vezes. Eu nunca atendi. Ele mandou e-mails pedindo desculpas, dizendo que queria conversar. Eu não respondi. Não havia mais nada a dizer. 3 meses depois do confronto, olhei-me no espelho e mal reconheci a mulher que me encarava. Tinha cortado os cabelos. Nada dramático. Apenas um visual novo, mais moderno. Tinha perdido peso, não porque estava doente, mas porque tinha começado a se exercitar. Caminhadas matinais no parque, yoga 2 vezes por semana. Mas a maior mudança era nos olhos. Eles tinham uma força que não existia antes. Eu tinha sobrevivido. E não apenas sobrevivido, estava realmente começando a viver. Voltei a lecionar. Tinha me aposentado há 2 anos, mas uma antiga colega me convidou para dar aulas em um curso de alfabetização para adultos. Aceitei. Meus alunos eram pessoas incríveis. Homens e mulheres que nunca tiveram oportunidade de estudar quando jovens, mas que agora, com 50, 60, 70 anos, estavam determinados a aprender. Eles me lembravam que nunca era tarde para começar de novo. Comecei a frequentar um grupo de apoio para pessoas que passaram por divórcio. No início, fui cética, mas acabou sendo uma das melhores decisões que tomei. Ouvi histórias de dor semelhantes à minha, de traição, abandono, reconstrução. E percebi que não estava sozinha. Fiz amizades verdadeiras. Mariana, que descobriu que o marido tinha uma segunda família em outro estado. Jorge, cuja esposa o deixou depois de um diagnóstico de câncer. Cláudia, que foi traída pela melhor amiga e pelo marido, assim como eu. Nós nos apoiávamos, rimos juntos, choramos juntos, crescemos juntos. 6 meses se passaram. O divórcio foi finalizado. A casa ficou comigo, assim como metade dos bens que Marco e eu tínhamos acumulado. O dinheiro que Beatriz desviou foi parcialmente recuperado, o suficiente para restaurar minha segurança financeira. Beatriz pegou 2 anos de prisão. O advogado dela conseguiu um acordo por ser primeira ocorrência e ela ter demonstrado arrependimento. Ainda assim, perdeu tudo. O emprego, a reputação, a liberdade. Parte de mim sentia pena dela, mas era uma parte pequena e distante. Marco se mudou para outra cidade. Ouvi de amigos em comum que ele estava morando sozinho, trabalhando como consultor. Não tentou contato depois que ignorei seus últimos e-mails. Eu estava bem com isso. Uma tarde de sábado, em novembro, eu estava no mercado fazendo compras quando ouvi uma voz familiar. Lúcia? Virei-me e dei de cara com Marco. Meu coração pulou. Não de amor ou saudade, mas de surpresa. Ele parecia diferente, mais velho, cansado, com mais fios brancos nos cabelos. Marco! Cumprimentei educadamente. Não sabia que você estava na cidade. Vim resolver umas coisas, não vou ficar muito tempo. Ficamos ali, no meio do corredor de cereais, em um silêncio constrangedor. Você está bem? Ele perguntou finalmente. Estou ótima, respondi honestamente. E você? Eu vou levando. Outro silêncio. Lúcia, eu queria te dizer que... Marco, interrompi gentilmente. Não precisa. O que tinha que ser dito já foi dito. O que tinha que ser feito já foi feito. Não guardo rancor. Mas também não quero voltar ao passado. Ele assentiu lentamente, com uma expressão de tristeza profunda no rosto. Você merecia coisa melhor. Merecia alguém que te valorizasse. Eu sei, disse simplesmente. E agora eu me valorizo. Isso é o que importa. Vi lágrimas se formando nos olhos dele. Eu estraguei tudo. A melhor coisa que já tive, e eu joguei fora. Senti uma pontada de... Não era pena exatamente.
Era mais como observar alguém enfrentando as consequências de suas próprias ações. As escolhas têm preço, Marco. Você fez as suas, eu fiz as minhas, e agora estamos onde devemos estar. Você encontrou alguém? Ele perguntou com uma vulnerabilidade que nunca tinha visto nele antes. Encontrei, respondi. E não era mentira. Encontrei a mim mesma. Ele riu, um som triste e sem humor. Eu mereço isso, eu sei. Não é sobre o que você merece ou não. É sobre o que é. Peguei meu carrinho de compras e me preparei para ir embora. Lúcia, ele me chamou. Virei-me. Eu realmente lamento por tudo. Olhei para ele. O homem que tinha sido meu marido por 30 anos. O homem que me traiu da pior forma possível. Eu também lamento, Marco. Lamento os anos que desperdicei com alguém que não me amava o suficiente. Mas não lamento quem me tornei depois. E então fui embora. Enquanto dirigia de volta para casa, percebi que não estava tremendo. Não estava chorando. Não estava com raiva. Estava em paz. 2 semanas depois, recebi uma carta. Era de Beatriz. Ela tinha saído em liberdade condicional por bom comportamento. A carta era longa, cheia de pedidos de desculpas e explicações. Li cada palavra. E quando terminei, dobrei cuidadosamente a carta e a guardei em uma gaveta. Não respondi. Mas 3 dias depois, Beatriz apareceu na minha porta novamente. Dessa vez ela estava diferente. Mais magra, com o cabelo mais curto. Parecia ter envelhecido anos em meses. Não havia maquiagem no rosto. Não havia aquele brilho nos olhos. Eu sei que não tenho o direito de estar aqui, ela disse assim que abri a porta. Eu sei que você pediu para eu não voltar, mas eu precisava te ver uma última vez. Fiquei na porta sem convidá-la para entrar, mas também sem fechá-la. O que você quer, Beatriz? Nada, ela disse rapidamente. Não quero nada. Só queria que você soubesse que estou indo embora. Consegui um emprego em outro estado. Vou começar de novo. Um lugar onde ninguém me conhece. Boa sorte, então. Lúcia, sua voz se quebrou. Eu sei que nunca vou poder consertar o que fiz. Eu sei que destruí nossa família, nossa relação, tudo. Mas eu precisava que você soubesse que nenhum dia se passa sem que eu me arrependa. Não do que perdi, mas do que eu fiz com você. Olhei para ela. Realmente olhei. E pela primeira vez, não vi a traidora. Vi a garota assustada que sempre se escondeu atrás de toda aquela confiança. Por que você fez isso, Bia? Usei o apelido de infância sem pensar. Por que ele? Por que eu? Ela respirou fundo, lágrimas escorrendo pelo rosto. Porque eu sempre fui invejosa de você. Desde criança, você era a boa filha. A filha que os pais se orgulhavam. Você era inteligente, responsável, tinha sua vida arrumada. E eu era uma bagunçada. A que nunca conseguia nada direito. Quando você se casou com Marco, quando construiu essa vida perfeita, parte de mim odiou você por isso. A confissão me atingiu como um tapa. Então foi vingança? Não, ela disse rapidamente. Não foi isso. Ou, talvez no começo tenha sido. Talvez parte de mim quisesse provar que eu também podia ter algo especial. Mas depois virou outra coisa. Virou real. E eu me perdi nisso completamente. Esqueci de quem você era, de quem eu era, do que estávamos fazendo. Você me destruiu, Beatriz. E por um tempo, eu te odiei por isso. Ela assentiu, aceitando. Mas sabe o que é engraçado? Continuei. Eu não te odeio mais, não sinto nada. E acho que isso é pior do que o ódio, porque significa que você não significa mais nada para mim. Vi a dor cruzar o rosto dela. Era uma dor profunda, visceral. Eu entendo, ela sussurrou. E eu mereço. Mas antes de ir, eu queria que você soubesse uma coisa. Você sempre foi a forte, a corajosa, a que todos nós deveríamos ter sido. Eu desperdicei minha vida tentando ser você, quando deveria ter aprendido com você. É tarde demais para mim, mas não é tarde para você. Você vai ser feliz, Lu. Você merece toda a felicidade do mundo. Ficamos em silêncio por um longo momento. Beatriz disse finalmente: eu não posso te perdoar. Não ainda.
talvez nunca possa. Mas eu espero que você encontre paz. De verdade. Espero que você aprenda com seus erros e se torne uma pessoa melhor. Eu vou tentar. Juro que vou. Então, boa sorte. E cuida-se. Você também. Ela começou a se afastar, mas eu a chamei. Bia. Ela se virou. Obrigada. Ela pareceu confusa. Pelo o quê? Por me forçar a encontrar minha força. Por me mostrar que eu não preciso de ninguém para ser completa. Por quebrar a ilusão e me libertar para encontrar quem eu realmente sou. Beatriz sorriu. Um sorriso triste, mas genuíno. Sempre foi você, Lu. A forte sempre foi você. E então, ela foi embora. E dessa vez, eu sabia que era para sempre. Um ano inteiro se passou desde aquele dia fatídico quando encontrei a passagem. Olho para trás e mal reconheço a mulher que eu era. Aquela Lúcia estava tão perdida na identidade de ser esposa de alguém, irmã de alguém, que esqueceu de ser ela mesma. Hoje sou diferente. Abri uma pequena biblioteca comunitária na minha casa. Transformei 2 cômodos vagos em espaços de leitura. Crianças da vizinhança vêm depois da escola. Adultos vêm nos finais de semana. Criamos um pequeno santuário de conhecimento e paz. Voltei a pintar. Algo que amava na juventude, mas abandonei quando casei. Minhas telas agora decoram as paredes. Não são obras-primas, mas são minhas, autênticas. Rafael visita com mais frequência. Ele está orgulhoso de mim. Vejo isso no jeito que me olha. Mãe, ele disse na última visita. Você parece 10 anos mais jovem. Me sinto 20 anos mais jovem, respondi rindo. Conheci pessoas maravilhosas. Inclusive comecei a sair para jantar com um homem chamado Roberto. Ele é viúvo, professor de história aposentado, gentil e engraçado. Não sei se vai dar em algo. E está tudo bem. Não estou procurando completar-me em outra pessoa. Já sou completa sozinha. Foi em uma tarde de primavera, quase exatamente 1 ano depois de tudo, que Marco apareceu na minha porta pela última vez. Ele estava segurando flores, rosas brancas, minhas favoritas. Posso entrar? Perguntou timidamente. Por um momento considerei negar, mas havia algo diferente nele. Uma humildade que não existia antes. Só por alguns minutos, ele entrou e olhou ao redor. A casa estava transformada. As paredes que antes eram bege e neutro, agora tinham cores vibrantes. Arte pendurada, plantas vivas por todos os lados. Luz. Nossa, ele murmurou. Você mudou tudo. Mudei, concordei, eu precisava. Ele colocou as flores na mesa. Lúcia, eu vim aqui para pedir perdão. De verdade. Não para me absolver. Não para recuperar você, mas porque você merece ouvir isso. Sentei-me na poltrona e o observei. Estou ouvindo. Ele respirou fundo. Eu fui um covarde, fui egoísta, fui cruel. Joguei fora 30 anos da coisa mais preciosa da minha vida, porque eu estava tendo uma crise de meia-idade e não tive coragem de lidar com ela de forma adulta. Você não merecia nada do que eu fiz. Você merecia respeito, honestidade, lealdade. E eu não dei nenhuma dessas coisas. Fiquei em silêncio, esperando que ele continuasse. Beatriz e eu, acabou faz tempo. Quando descobri sobre o dinheiro, percebi que ela estava tão perdida quanto eu. Estávamos 2 idiotas destruindo tudo ao nosso redor por uma fantasia. E quando a fantasia acabou, não sobrou nada. Só culpa, só vergonha. Por que está me contando isso, Marco? Porque você precisa saber que não foi culpa sua. Nada disso foi culpa sua. Você foi a melhor esposa que um homem poderia ter. A melhor pessoa. E eu não fui digno de você. Nunca fui. Levantei-me e caminhei até a janela, olhando para o jardim florido. Sabe o que é engraçado? Por meses esperei ouvir essas palavras. Sonhei com você aparecendo aqui, arrependido, implorando por perdão. Mas agora que você está aqui, dizendo exatamente o que eu queria ouvir, virei-me para encará-lo. Não muda nada. Ele assentiu lentamente. Eu sei. Você me magoou, Marco, de uma forma que eu nunca imaginei ser possível ser magoada. Você pegou minha confiança, meu amor, minha vida e pisoteou tudo.
E por um tempo, eu pensei que nunca ia me recuperar disso. Eu sinto muito. Mas sabe o que eu descobri? Interrompi. Eu descobri que eu sou mais forte do que jamais imaginei. Descobri que não preciso de um marido para me definir. Descobri que posso ser feliz sozinha. E mais do que isso, descobri que mereço ser feliz. Com ou sem você. Marco tinha lágrimas nos olhos agora. Você encontrou alguém? Sim, respondi. Encontrei. Ela estava aqui o tempo todo. Só estava escondida atrás da sua sombra. Ele entendeu. E pela primeira vez, vi genuína felicidade no rosto dele. Fico feliz. De verdade. Caminhei até a porta e a abri. Marco, espero que você encontre paz. Espero que aprenda com seus erros. Espero que da próxima vez que amar alguém, você seja digno desse amor. E você? Ele perguntou parando na porta. Você pode me perdoar? Pensei por um longo momento. Eu posso. Um dia. Mas não hoje. E não por você. Por mim. Porque carregar raiva é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Eu vou te perdoar quando estiver pronta. Não antes. Ele acenou com a cabeça, aceitando. Isso é mais do que eu mereço. Obrigado, Lúcia. Por tudo. Pelos anos bons. Por ter sido paciente comigo. Por ter me dado um filho maravilhoso. Por ter sido você. Adeus, Marco. Adeus, Lu. E então ele foi embora. Fechei a porta e encostei-me nela. Esperava sentir tristeza, esperava lágrimas. Mas tudo que senti foi leveza. Como se tivesse finalmente fechado um capítulo que precisava ser encerrado. Epílogo. 6 meses depois. É uma manhã de outono. O sol entra pelas janelas da biblioteca que criei, iluminando as prateleiras cheias de livros. Ouço o riso de crianças lá fora, brincando no jardim que agora é um pequeno parque comunitário. Estou sentada na minha poltrona favorita, com uma xícara de chá de camomila, lendo um livro de poesias. Roberto está sentado ao meu lado, lendo o jornal. Não moramos juntos. Ainda não. Talvez nunca. E está tudo bem. Não tenho pressa. Meu celular vibra. É uma mensagem de Rafael. Mãe, vou aí no fim de semana. Quero te apresentar alguém especial. Acho que encontrei a pessoa certa. Sorrio. Meu filho encontrando amor? A vida continua. Sempre continua. Olho ao redor da minha casa. Não, do meu santuário. Cada canto agora conta uma história. Não de traição ou dor, mas de superação, de renascimento, de força. As hortênsias no jardim estão floridas novamente, mais bonitas do que nunca, assim como eu. Levanto-me e caminho até a janela. As crianças acenam para mim e eu aceno de volta. Uma menininha com tranças corre até mim. Dona Lúcia, posso pegar aquele livro de princesas emprestado? Claro, querida, mas lembra do nosso acordo? Ela sorri, mostrando um dente faltando. Ler com cuidado e devolver na semana que vem. Isso mesmo, vai lá pegar. Ela corre para dentro, feliz. Roberto me abraça por trás, apoiando o queixo no meu ombro. Você está feliz? Estou, respondo honestamente. Finalmente estou. Você sabe, ele diz suavemente. Eu admiro muito sua força. O que você passou, a maioria das pessoas não sobreviveria. A maioria sobrevive, corrijo. Elas apenas não percebem o quanto são fortes até serem forçadas a ser. Viro-me para encará-lo. Sabe o que aprendi com tudo isso? Que a traição dói. Dói como o inferno, mas ela não te define. O que te define é como você se levanta depois. É o que você faz com a dor. Você pode deixar que ela te destrua, ou pode deixar que ela te transforme em algo mais forte, mais sábio, mais completo. E você escolheu a transformação. Escolhi viver, de verdade. Não apenas existir como esposa de alguém ou irmã de alguém, mas como eu, Lúcia, completa, inteira, suficiente. A menininha volta com o livro, abraçando-o com carinho. Obrigada, dona Lúcia. De nada, querida. Aproveitasse a leitura? Ela sai correndo e volto a olhar pela janela. Às vezes, digo mais para mim mesma do que para Roberto. O destino nos tira tudo para mostrar o que realmente importa. Ele quebra o que achamos que é sólido para revelar o que é verdadeiramente inabalável.
E no final descobrimos que o que importa não é quem amamos, mas como amamos. Especialmente como amamos a nós mesmos. Roberto aperta minha mão. Você é incrível. Não, respondo com um sorriso. Eu sou humana, imperfeita, marcada, mas também sou resiliente. Sou forte. E sou minha, completamente minha. O sol está se pondo agora, pintando o céu de tons de laranja e rosa. É lindo. A vida é linda. Mesmo com toda a dor, toda a traição, todas as cicatrizes. Porque as cicatrizes provam que sobrevivemos. E sobreviver de verdade é a maior vitória de todas. Se você chegou até aqui, obrigada por ter acompanhado a história de Lúcia. Obrigada por ter testemunhado sua dor, sua força, sua transformação. Se você está passando por algo semelhante, saiba, você vai superar. Pode não parecer agora. Pode parecer que o mundo acabou. Mas você é mais forte do que imagina. Você é mais do que sua dor. Você é mais do que a traição que sofreu. Um dia, você vai acordar e perceber que não dói mais. Um dia, você vai olhar no espelho e reconhecer a pessoa forte que se tornou. E esse dia vai chegar. Prometo. Clique no próximo vídeo. Lá tem mais uma história com uma reviravolta surpreendente. Uma história de superação, de justiça, de recomeço. Porque todo final é também um novo começo. E você merece todos os recomeços felizes do mundo.